quero pedir uma questão de ordem. Só a título de sugestão, nós temos uma série de perguntas. Eu só queria pedir uma questão de ordem antes da deputada Érica colocar e se retirar. Certo. Acho que eu tenho direito. Eu só gostaria que toda essa reflexão, principalmente ela, que é da Comissão de Ciência e Educação, que se não se prendesse a uma terminologia, que se prendesse à essência do projeto. Para mim, gestão democrática está na toda a essência de todos os artigos que compõem esse projeto. Não é a terminologia que vai definir o que vem a ser a democracia. Tá, só essa questão. Muito obrigado. Queria registrar aqui a presença, só fazer mais alguns registros de presença, e depois nós entramos já no debate, nas perguntas. Só registrando aqui a presença da professora Yasmine, da professora Ana Cristina, do professor Daniel Cantanhede, colega lá de São Sebastião, da auxiliar de educação Rosenilda, do diretor do Simpro, Cláudio Antunes, da professora de Secretaria de Educação, Ricardo Pacheco, do técnico de comunicação, Maria Cleonice, assistente pedagógico, Elisevelton, agente de educação, José Amaro, do agente de educação, Manuel Gonçalves, da auxiliar de educação, Hernani Silva, auxiliar de educação, Vivaldo Pereira, auxiliar de segurança, Antônio Vieira, auxiliar de conservação, Maria Narzi, coordenador pedagógico, Magno Rocha, professora Henri Gomes, professor Clemildo Sá, também colega lá do Centro de Ensino Fundamental do Bosque, a última escola que lecionei em São Sebastião, com muito orgulho, ao diretor Edmar da Silva Lima, a diretora do Simpro, Eliseu da França, ao professor Pereira e a assessora jurídica, Andréia Azevedo. A deputada Eudes Brito também mandou comunicação, dizendo que não poderia comparecer por estar em outro compromisso, mas que enviou os seus representantes. A primeira pergunta é para o professor Erasto. A pergunta é a seguinte, professor. O senhor poderia falar um pouco mais sobre a sua posição em relação à prova e o medo imputado aos professores desse instrumento? Acho que em relação ao projeto, professor Erasto, o senhor discorrer um pouco mais sobre essa prova que precederia a escolha dos nomes. Eu acho que o professor não tem medo de prova, até porque ele aplica a prova para os estudantes com certa regularidade. É certo que há uma grande discussão no campo da pedagogia se prova, né, no sentido tradicional que a palavra tem, ela prova, de fato, né, porque ela é um instrumento que tem inúmeras fragilidades. Agora, eu acho que no caso aqui do projeto que está sendo apresentado, a prova ela tem uma participação no processo, como uma etapa, né? E quando esse mecanismo é utilizado com a pretensão de medir uma certa competência do professor, eu queria lembrar que o professor ele já foi submetido a 2 avaliações. A primeira, quando ele recebeu um diploma de uma instituição de ensino superior que não está ali à toa, ela é chancelada pelo Estado, ela tem a garantia do Ministério da Educação para funcionar. E a segunda, quando ele fez um concurso público, né, porque essa também é uma norma constitucional, o ingresso no serviço público, também para o professor, é feito exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Então, o professor já foi testado e avaliado 2 vezes. Né? A questão da avaliação para ser um gestor, hoje, na área educacional, nós temos feito um esforço imenso, inclusive, para adaptar as nossas diretrizes curriculares nacionais de todas as áreas para compreender que a gestão educacional é um elemento importante na formação do educador. As instituições de ensino superior já estão, há algum tempo, adaptando seus currículos para tratar a gestão educacional como uma parte importante da formação de qualquer professor. Né? Se isso é uma realidade para o professor das chamadas licenciaturas, de 5ª série, de 5º ano para frente, no caso da pedagogia, que é a formação dos professores da educação infantil e os 4 anos iniciais de escolaridade do ensino fundamental, essa é uma exigência da diretriz curricular nacional. Quer dizer, o professor ele não é apenas formado para ser aquele que leciona na sala de aula, mas ele é também formado para compreender a educação como o objeto de estudo e de pesquisa.
né? E a sua formação ela contempla as habilidades, as competências que vão permitir que ele seja um coordenador escolar, um orientador de escola e também um gestor educacional. Então, eu acho que é dispensável, né, que o professor seja testado pela terceira vez com relação à sua capacidade. Acho que o que resta é testá-lo na sua comunidade. Quer dizer, a comunidade que precisa dizer se ele é um professor que cumpre com seus deveres, um professor que é querido de seus alunos, porque isso é muito importante, não é? Se é um professor que tem a capacidade de interlocução com seus colegas, não é? Que não joga os conflitos embaixo da mesa, que coloca os conflitos em discussão e tem a capacidade, né, por meio de sua liderança acadêmica, pedagógica e também política, né, de lidar com essas questões, com esses conflitos e de sair bem na condução de um processo. O diretor, na verdade, é um coordenador da escola, né, e, em bom português, coordenador significa aquele que ordena com os demais. Eu acho que essa é a tarefa principal do diretor e penso que o fato de ser professor, não é, de ser um educador, isso já foi testado na sua formação, no seu diploma e no seu ingresso na carreira do magistério. Muito obrigado, professor. As demais perguntas são, em grande parte, direcionadas à senhora Eunice. Eu as farei em blocos de 4 perguntas, né, que aí a senhora, com poder de síntese, consegue ser o mais objetiva. Sendo aprovado o projeto... Só uma questão de ordem, deputada. Pois não. Um assistente, a doutora Andréa, para subir aqui, até me ajudar na... À vontade. Aí, Professora Andréa, seja bem-vinda ao nosso debate. Sobe aqui, Andréa. Vou aguardá-la. Tem algumas coisas que são fundamentais para me ajudar a ver. Então, com a participação também da professora Andréa, vamos dar continuidade. Sendo aprovado o projeto, como fiscalizar para saber se o Conselho não é submisso à direção e só fará o que o diretor quer e não o necessário para a escola? Essa pergunta é do Vivaldo. Então, acho que ele fala, quando ele fala do conselho escolar, né, como que o Conselho não seria, então, submetido a alguma pressão por parte da direção. Para a professora Eunice, do professor Ezequiel. A professora... O professor à disposição da Secretaria de Educação do DF, que foi desarraigado da Ceilândia por motivos políticos, poderá concorrer naquela cidade onde ensinou por 17 anos? E se eu for lotado em Taguatinga, poderei concorrer em Ceilândia? No caso do professor Ezequiel, é porque ele, no momento, não está em sala de aula, ele é da regional de Ceilândia. Ele questiona o seguinte, se ele, mesmo não estando em sala, se ele poderia concorrer em Ceilândia, e se ele estiver em Taguatinga, se ele pode concorrer em Ceilândia. Também a doutora Eunice, na verdade não é uma pergunta, é uma reflexão. Não há como negar que o projeto traz grandes avanços ao buscar assegurar outros itens que darão subsídios à gestão de fato. Para refletir, é preciso que as pessoas analisem que não é apenas o fato de eleger ou indicar que irá assegurar a competência do gestor. Mas nenhuma escola, nenhum professor, nenhum pai, nenhum aluno ou funcionário quer um diretor que não saiba da pedagogia, da legislação, do currículo e das questões técnicas afetas à área. E a prova escrita é uma tentativa mínima de garantir isto. Essa é a posição da ERI. Fazendo, então, a última, para que a senhora possa fazer as considerações. Gostaria de ressaltar que a discussão para a construção desse projeto pela Secretaria de Educação não ocorreu de forma democrática. A comunidade escolar, em especial o segmento de pais e alunos, em sua maioria, não tem acesso às páginas onde o referido projeto está disponibilizado. As observações feitas pelos professores numa discussão na escola foi atropelada. Poderemos, de fato, contar com a sugestão do deputado Cabo Patrício? Aqui, nesse item, eu posso dizer que sim. A Câmara Legislativa levará, de fato, a discussão para a comunidade em seus locais de origem, antes de proceder
a votação desse projeto. As demandas da comunidade estarão na ponta da discussão. No caso, essa pergunta da professora Ivana é mais voltada para a condução dos trabalhos, né? Certamente, professora, que sim. A nossa ideia é, de pronto, tirar da pauta o projeto na Comissão de Educação e Saúde, para que ele possa ser apreciado ao extremo, para que depois ele venha maduro, com todas as emendas possíveis, ao plenário desta Casa. Então, essa discussão será organizada a partir dessa audiência pública. Passo, então, a palavra para a doutora Eunice, para que ela possa fazer suas considerações. Temos ainda 4 perguntas, professor. Fique à vontade. Pode usar aí o microfone mesmo da... Bom, com relação... Eu queria primeiro fazer um comentário com relação à fala do professor Herácio. Com todo respeito ao professor, e até gostaria de convidá-lo para uma conversa mais próxima junto à Secretaria de Educação, pela importância que ele tem nesse tema da gestão democrática. Mas eu acho que há alguns equívocos que o senhor me permite discordar e precisa ser esclarecido. Primeiro, a questão da terminologia. O projeto se chama gestão compartilhada, por que não se falar no projeto na questão gestão democrática, que está na Constituição? Primeiro, o caput do projeto já traz esse artigo que já não precisaria repetir. Nós achamos redundante. E, como eu coloquei, o mérito do projeto, que vai dizer se ele é democrático ou não. Para mim, compartilhar foi um nome que um conjunto de pessoas que trabalhou na elaboração disso, com a participação de vários segmentos, achou que melhor representaria o que seria a democracia no âmbito da rede pública de ensino. Uma outra coisa com relação, por que não usar a terminologia eleição? Isso daí diz que a gente se aprende com os erros. Há um conflito na nossa Constituição com relação à nomeação para cargo comissionado de diretor e a escolha pela eleição. Que isso foi que sofreu várias adins, inclusive a lei do governo Cristóvão, a 957, sofreu um adin de inconstitucionalidade julgado e transitado em julgado, porque usou o termo eleição. Porque, na verdade, o que a Constituição fala que esses cargos são de livre nomeação. Então, você tem que buscar inteligência na técnica legislativa de redigir isso sem ferir outros princípios constitucionais. Foi por isso que nós falamos em escolha. Em nenhum momento temos medo dessas terminologias. Agora, achamos que nenhuma discussão também possa se pautar em terminologia, mas sim no mérito da questão. Bom, vamos às perguntas. Com relação ao Conselho Escolar Submissão, ao mudar o Conselho Escolar para ser deliberativo, é um primeiro avanço, que foi realmente uma sugestão muito bem colocada pelo Simpro e foi imediatamente acatada e refletida pela Secretaria para que não tenha exatamente isso, essa submissão. Além disso, nós também incluímos no projeto um curso de capacitação para o Conselho Escolar, para que ele saiba exatamente qual o seu papel na escola. Com relação ao professor que está à disposição da Ceilândia, o artigo 6º do decreto, ele traz as condições, os pré-requisitos para que o profissional seja candidato ao cargo de diretor. Então, atendendo esses pré-requisitos, ele tem todas as condições de participar. Tá? A vedação que tem é se a pessoa foi penalizada em processo administrativo. Não é se ela está respondendo ou se ela participou de um processo, se ela foi penalizada, porque ninguém pode ser julgado culpado antes que haja uma ação. Então, a princípio, não vejo impedimento, mas a própria lei esclarece isso, o projeto que está em discussão. Eu acho que a última pergunta, com relação a uma verdadeira discussão, é muito mais para o Poder Legislativo, já que o projeto já está nessa casa. Espero que realmente seja feito isso, acho que já está sendo feito. E eu queria dizer que o mecanismo que a Secretaria tinha de colocar isso em discussão foram todos usados. Então, colocamos na página da Secretaria, colocamos na página do sindicato, apesar de ter recebido críticas com relação a isso, mandamos para todos os diretores, pedimos aos... Isso, mas nós pedimos, e isso foi acordado com o sindicato, em reunião, um documento assinado, na presença do representante de vocês, o Lisboa, que vocês colocariam na página. Então, foi também uma iniciativa da Secretaria, porque o projeto era nosso, né? Então, foi... Bom, eu acho que isso daqui está extra, foge um pouquinho da discussão no momento. Mas o que eu estou tentando explicar é o seguinte: a nossa intenção é realmente trazer algo de concreto a ser feito. E saiu um pouco do discurso. E é isso. Então, nós estamos querendo discutir mérito. Tá?
Então, o projeto está na casa, espero que seja feito todo tipo de discussão, e o que foi possível para a secretaria disponibilizar que foi internet, e mandar para todos os diretores regionais tirar cópia para todos os seus diretores, que aí a gente acha que chegou ao conselho escolar. Tá, ok. A gente agradece, professor. Vamos à próxima. Ao não usar o termo eleição, percebe-se no artigo 22 que o candidato não tem um mandato, visto que o mesmo, baseado no parágrafo 4º do artigo anterior, pode permanecer por um período superior a 4 anos, sem passar por outro, entre aspas, processo de escolha. Por que não fazer a eleição direta e deixar que a comunidade mostre que é capaz, como da outra vez, de escolher bons gestores? Próxima pergunta. Por que a comunidade que elegeu, sem necessidade de prova, o governador, não tem condição de escolher, nos mesmos moldes, o diretor da escola? Qual é o real poder deliberativo dos conselhos escolares? Sobre que aspectos pode o conselho deliberar? Por que gestão compartilhada em exclusão da gestão democrática? Gestão democrática na escola é uma tarefa que todos devem fortalecer. Afinal, a escola é o lugar desse exercício democrático. Pergunto ao representante do GDF, por que propor à escola um exercício equivocado? Nessa lógica de prova de conhecimento, também vamos exigir que deputados, senadores, presidentes sejam avaliados antes do processo democrático. Vamos fazer debate com a comunidade. Essa é de uma mãe de aluno da escola pública, Eliseu da França. Próxima pergunta, na verdade, são perguntas em blocos. Na fala da representante da Secretaria de Educação, foi falado da estrutura para o ensino noturno, que hoje não está bem estruturado. A pergunta é, essa estrutura vai assegurar atendimento noturno próximo às residências dos alunos, assegurando-os o acesso à escola, ou vai centralizar, provocando evasão, uma vez que o aluno do noturno não trabalha o dia inteiro, o aluno do noturno trabalha o dia inteiro, não tendo condições de se deslocar para uma escola distante? A representante da Secretaria de Educação tem algo a dizer sobre a gestão democrática colocada aqui hoje e também explicada pelo professor Dr. Erasto, quando resgatou a primeira eleição de diretora no Distrito Federal? E a última. Professor Eníce, nos critérios de avaliação para o cargo de direção, como avaliar o plano de trabalho do candidato à direção, se na gestão democrática ele é fruto da participação da comunidade escolar? Como ter um dado concreto da aprovação da comunidade escolar se ela não participou do processo? E aqui eu queria acrescentar mais uma, que é em relação à eleição dos diretores ou à escolha dos diretores das escolas técnico-profissionalizantes. Se ela, sendo transferida através de decreto para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, se o processo de escolha dos gestores dessa escola atenderá o processo de gestão compartilhada. Pois não, professora. Vamos lá. Desculpe, viu? Estou apanhando aqui da tecnologia. Bom, ele não fala no período que o diretor vai ficar no cargo de diretor. Ele, depois que passa por essa fase, ele sendo nomeado pelo ato do governador, ele passa por um processo de avaliação. Essa avaliação vai acontecer a cada 2 anos, uma avaliação externa, e anualmente com relação ao índice de desempenho da própria escola. Então, o projeto traz os itens que ele perde o cargo de diretor e de vice-diretor, conforme está disposto no projeto. E aí, por que nós partimos para essa linha? Todo um trabalho foi feito e nós fizemos uma pesquisa
com 20 diretores das melhores escolas que tiveram nota no IDEB. E entrevistamos também os 20 diretores das piores escolas. Então, alguns fatos nos levaram a perceber que são vários fatores que influenciam nisso. Mas o papel do diretor no bom rendimento do aluno é fundamental. Então, nós entendemos que o diretor, ele não é o período que ele vai ficar lá, ele não precisa ter um mandato. O que ele precisa é um processo de avaliação que possa ser verificado com justiça, com coerência pedagógica e de gestão, sim, porque a gestão tem uma importância, se ele está conseguindo gerir bem aquela escola em todos os seus aspectos. Por isso, não tem mandato essa questão. A questão da eleição direta, porque compartilhada, a questão da terminologia. Eu acho que eu já expliquei isso tudo. Nós procuramos aqui fugir de uma possível ação de inconstitucionalidade, pelo um conflito que existe na própria Constituição. É um termo jurídico, eu acho muito chato para explicar para vocês, mas entendemos que, volto a afirmar, a terminologia não define o mérito. Nós queremos que vocês analisem com muito carinho se o projeto realmente não representa uma democracia nas unidades. Quando eu falo que ela vai ter maior autonomia financeira, administrativa de pessoal, se isso não é democracia. Se democracia não é descentralizar poder. E se democracia, se não é compartilhar. Tá? A questão da eleição direta, por que governador, deputado não passa? Aí eu quero chamar vocês para uma reflexão. Primeiro, todos nós somos educadores e temos obrigação de conhecer algumas diferenças. Qualquer deputado Rogério Ulisses que estava aqui, qual é o seu partido, deputado? PSB. Pelo que eu entendo, qualquer deputado, antes de colocar seu nome para a escolha pela comunidade, ele passa por uma prévia do partido, ou não? Não é certo. Bom, pelo menos a maioria dos partidos tem prévia. Tá? Me corrija. Só a título de esclarecimento, a prévia partidária é para estabelecer a chapa que irá concorrer tanto a nível proporcional, aos cargos proporcionais, quanto a nível majoritário, de acordo com as coligações montadas. Então, não há, e até acredito que há necessidade de ter uma prova ali escrita para estabelecer o mérito de concorrência. Né, os candidatos são escolhidos de acordo com o código de ética do partido, né, com os debates, com o perfil competitivo do candidato e com a chapa montada na proporcional e na majoritária. Não há prova. Eu só quis pegar esse exemplo para fazer uma analogia. Quer dizer, a prévia, na sua fundamentação, conforme for o entendimento, mas existe um processo prévio antes que o candidato apresente sua proposta de política. Eu acho que a política é essencial, e aqui eu faço uma correção, que quando eu falei que essa eleição não pode ser na escola política partidária, não falei que não pode ser política, tá? A política, no exato termo da sua palavra, ela é necessária e ela é diária, como bem colocou o representante do Simpro. O que eu estou colocando é o seguinte: cada situação é uma situação. Então, o cargo de diretor, ele é um cargo pedagógico, técnico, de alta responsabilidade. Em 1995, eu participava da reunião na primeira gestão do ministro Paulo Renato, e que se discutia descentralizar recursos para a escola. Tinha uma época lá, uma secretária de Educação de um Estado que dizia o seguinte: é um absurdo o governo querer passar recursos diretamente para a escola. Isso quando começou a descentralização de recursos, me lembro como se fosse hoje, a virada de 94 para 95, eu estava no Ministério da Educação, de onde eu sou servidora de carreira. E um secretário de Educação do Estado do Piauí falou o seguinte: eu acho engraçado isso, vocês confiam a educação dos seus filhos a um diretor da escola, não estão confiando em transferir diretamente para a escola 10, 28 mil reais? Então, a questão é o seguinte: todos vocês fizeram prova, sim, e foram graduados e fizeram concurso. Todos vocês são muito bem preparados, mas para serem professores e de disciplinas específicas. O que nós estamos querendo é que a comunidade tenha essas duas coisas: a afinidade interpessoal e com uma seleção prévia, aquele que tem maior afinidade para ser gestor. Porque não existe a carreira no Distrito Federal de diretor. Tá? Então, essa a questão da avaliação, é um método. E pensamos que a avaliação de diagnóstico casada com análise de título é a melhor forma democrática. Inclusive, para o desempate, nós não estamos pegando tempo de experiência, nada disso. Estamos pegando exatamente a pontuação nessa avaliação, porque achamos que essa é a forma mais democrática de você avaliar uma pessoa. Tá?
Com relação ao plano de trabalho. O plano de trabalho, conforme está no projeto, eu volto a repetir, nós queremos discutir o mérito. Ele será apresentado ao conselho escolar, a toda a comunidade escolar. E, a partir daí, você vai discutir, é como se fosse a plataforma do diretor. Eu não consegui compreender muito bem isso, porque a proposta pedagógica, essa é um documento oficial da escola que tem que ser construído pelo diretor, já nomeado e empossado. Agora, a sua proposta de trabalho, como bem colocou o projeto, deve ser debatido e apresentado a todos. É o segundo momento do processo, tá? E de aprimoramento, porque a pessoa não pode simplesmente escolher no vazio. Como é que os pais, os alunos vão escolher em cima de quê? São 28 mil pessoas que poderiam estar concorrendo. Como bem colocou a colega do Simpro, ela dizia o seguinte, e eu até anotei aqui, né, para a gente pensar um pouquinho nas coerências de algumas afirmações. A democracia, a eleição, e precisamos saber o que essa pessoa tem em termos do projeto pedagógico, etc. Uma das formas de se conhecer é isso, é avaliando, primeiro, a capacidade gerencial dessa pessoa, afinidade com isso. E quando eu falo a capacidade gerencial, eu não estou excluindo a parte pedagógica, tá, gente? Eu estou falando no sentido amplo da palavra. Agora, a última pergunta com relação às escolas técnicas. As escolas técnicas, por uma decisão do governador, ela foi passada para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, como sabe, e aí eu não sei responder se ele vai usar, mas eu só sei que aqui nós retiramos as escolas técnicas, porque passa a ser agora a competência da Secretaria de lá. E com relação ao ensino noturno, próximo da residência do aluno, vocês podem observar que, sem nenhuma exceção, todas as escolas têm essa estrutura noturna. Então, isso daí está garantido em todas as escolas. Tá bom. Muito obrigado. Nós temos mais umas perguntas que chegaram. Eu só queria que a gente pudesse, de repente, encerrar a rodada de perguntas, para não termos perguntas muito redundantes, né, e pelo avançado da hora. Mas eu vou fazê-las novamente em bloco, para que a gente possa continuar. Então, mais uma, professora Eunice. Tem algumas que são professor Erasto, vamos fazer essa oscilação, foi melhor. Para o professor Erasto, são várias. O termo cargo comissionado é incompatível com o termo eleição. Qual a diferença, na sua concepção, de eleição democrática para eleição compartilhada? Essa é da Maria José. Outra, professor Erasto. Hoje, estamos vivenciando o resultado de uma educação tecnicista. Discordamos dessa visão. Essa proposta não vem reforçar essa conjuntura tecnicista? Ou seja, hoje se discorda da visão tecnicista. Não reforçaria essa proposta a visão tecnicista, a concepção tecnicista? Também para o professor Erasto. O professor poderia fazer uma análise mais detalhada das experiências de gestão democrática de 95 a 97, na perspectiva da participação da comunidade dentro da escola, decidindo e tomando a escola como sua? Essa é do professor Fernando. Também para o professor Erasto. O projeto prevê a avaliação do diretor a cada 2 anos, por parte da secretaria. Essa avaliação não deveria ser uma prerrogativa da comunidade escolar? É do Carlos essa pergunta. Também para o professor Erasto. As 2 etapas anteriores à escolha do diretor, prova de conhecimentos e elaboração de proposta de gestão, não levaria a um afunilamento tal que se impediria a participação em número maior de candidatos e reduziria, assim, o processo democrático? Essa é do Ricardo. Mais uma, professor Erasto. A questão do nome é uma questão de concepção do que é democracia? Eu gostaria que você falasse mais a respeito. Também para o professor. Professor, o senhor afirmou que já fomos avaliados por 2 vezes. Porém, não seria bom um gestor ser capacitado e avaliado para conhecer a legislação vigente e toda a administração pública? Essa é da Adna, também professora. São essas as perguntas, professor. Fica à vontade. Bom, cargo e eleição. Eu queria dizer que, primeiro, de fato, existe um movimento, do meu ponto de vista, retrógrado
conservador e atrasado de ingresso na Corte de Justiça brasileira mais alta, né, que julga a constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis, em relação à questão da eleição de diretores. Isso, quem estuda gestão democrática sabe perfeitamente disso. Isso, preliminarmente, foi uma iniciativa do governador do Rio Grande do Sul, né, e ela foi se espalhando o país afora, tendo iniciativas exatamente daqueles governadores que, não querendo fazer a eleição de diretores em seus sistemas, usaram desse instrumento, desse mecanismo, do meu ponto de vista, absolutamente conservador, não é, para achar um confronto constitucional. Se a intenção do governo local nosso, aqui do Distrito Federal, é evitar a palavra eleição para produzir o mecanismo eleitoral, eu até posso concordar com isso, não vou brigar por conta de palavras, né? Apesar de achar que as palavras, elas representam sim. Né? Eu, por exemplo, eu não posso admitir no campo educacional se falar em cliente. Né? O estudante não é um cliente da escola, porque isso está no jargão exatamente de uma forma de conceber a educação. Né? A etimologia da palavra cliente, assustem-se com isso, quem não souber, é de vassalo. Quer dizer, o cliente é aquele que é vassalo. Aliás, há algumas palavras muito ruins, né, no campo educacional. Grade curricular é uma outra, né? Parece que a gente está preso ali numa grade que não pode fazer outra coisa senão aquilo. A palavra aluno é outra também que eu acho que a gente devia evitar sempre que pudesse, que aluno em latim significa alumno, sem brilho, sem luz. Né? E não tem nada mais brilhante para nós que somos educadores do que os meninos e as meninas que estão sob a nossa responsabilidade na escola. Né? Então, as palavras representam sim, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, se a intenção do governo é uma reta intenção, né, de fazer uma escolha participativa, democrática, e quer evitar uma possível ADIM, né, de algum iluminado conservador que queira botar todo esse processo a perder, eu posso concordar. Agora, eu não acho que o mecanismo que o projeto de lei apresentado sugere que seja realizado, ele contemple, de fato, aquilo que nós chamamos de eleição. Demos o nome que quisermos a isso. Eu acho que não é. Não está explicitado, inclusive, aqui a forma como isso vai ser feito. Né? Quer dizer, uma consulta, uma escolha, mas como que isso se dará? Né? Quer dizer, isso vai ser regulamentado por uma comissão. É o que diz o projeto. Agora, o que essa comissão vai fazer, eu não sei. Ela, de repente, ela pode atribuir 90% de peso aos professores, 9% de peso aos auxiliares de administração e 1% aos pais e estudantes. Ela pode fazer isso, porque a lei não está regulamentando essa questão. Né? Então, eu acho que a legislação ela poderia, não é, apontar, não é, alguns mecanismos e caminhos que pudessem, talvez, evitar alguns problemas futuros. Em relação à questão da expressão tecnicista, eu não sei se compreendi bem a questão. Eu acho que nós somos, talvez eu tenha dado aqui uma impressão na minha fala de que nós não vivemos mais o resultado de uma pedagogia, de uma educação tecnicista. Se eu dei essa impressão, eu quero refazer a minha colocação. Eu acho que nós vivemos, sim, não é um resultado de uma educação que continua a ser muito tecnicista, que, por exemplo, acredita que o professor que tem certas competências, ele dá conta de ensinar. Por exemplo, saber muita matemática é suficiente para ser um bom professor de matemática. Infelizmente, eu tenho que discordar. Né? Porque não basta saber muita matemática, isso é uma competência, uma habilidade importante, mas não basta isso para ser um bom professor de matemática. A pessoa tem que entender muito bem da alma humana, ela tem que ser uma pessoa possivelmente de bem com a vida, menos amarga, equilibrada, né? Que são, enfim, traços de personalidade que são muito esperáveis do professor e do educador. Em relação à experiência de 95 a 97, eu acho que não haveria tempo para a gente fazer isso aqui. Eu vou, para resumir essa questão, indicar algumas produções que a universidade tem feito sobre isso, várias dissertações, né, de mestrado que buscam compreender os períodos de gestão democrática ocorridos aqui no Distrito Federal, inclusive uma que recente foi feita por uma das diretoras do Sindicato de Professores, a professora Agícia,
que retrata um período até então não estudado, que foi o período de 85 a 87, que foi uma primeira experiência de gestão democrática muito importante para o Distrito Federal e que até então não se tinha muitos elementos, né, sobre como isso ocorreu, que dificuldades se experimentaram nessa ocasião. Em relação à questão da avaliação a ser feita aos gestores no prazo de 2 anos, a pergunta é por que essa não pode ser uma prerrogativa da comunidade? Eu acho que é uma boa pergunta, eu não sei responder isso. Eu acho que a eleição é uma prerrogativa da comunidade, o professor gestor é seguramente avaliado, né, ao final de um determinado tempo pela sua comunidade, se a comunidade é chamada a ser consultada, né? Agora, se você contrata uma equipe de avaliação externa, por exemplo, aí eu não sei o que pode significar isso, né? Os institutos Ayrton Senna da vida estão aí para fazer os estragos na educação brasileira que vem fazendo, né? Compreendendo um projeto absolutamente individualista, competitivo, antissolidário, considerando que o professor aqui no Distrito Federal vai deixar de ser um Fusquinha, vai passar a ser uma Ferrari. São umas palavras, umas frases de efeito assim, muito infelizes, né, do ponto de vista de quem compreende a educação como um espaço de solidariedade humana. Então, eu não compreendo o que é essa questão dessa avaliação de 2 em 2 anos, a não ser que a comunidade seja chamada também a se manifestar. A etapa 1 e a etapa 2 não são um impedimento à participação mais geral? Eu acho que sim. Né? Grandes estudiosos da gestão democrática no Brasil, que teorizam sobre isso, estudam realidades escolares, têm apontado que a prova, chamada prova de conhecimento de competência, ela, na verdade, ela se traduz como uma cassação a candidaturas. Né? Quer dizer, se você tem um colégio, um corpo, né, de professores numa escola de 60 professores, em tese, em princípio, 60 professores são potencialmente candidatos a ser o gestor dessa escola. E eu acho que isso não significa dizer que essa pessoa não tenha que ter competência, inclusive de certos conhecimentos de legislação, de procedimentos gerenciais da escola, ela precisa ter isso sim. Mas acho que isso pode ser feito seguramente, e isso já foi feito na experiência do Distrito Federal, com processos de capacitação, que é um direito, inclusive, do trabalhador. Não é? Quer dizer, o sistema realiza o processo de escolha e oferece aos professores que foram colocados na condição de gestor um processo de capacitação que lhe dá, inclusive, direitos até de romper barreiras aí no plano de carreira e tudo mais. Quer dizer, isso tudo, na verdade, está integrado, não é, para se fazer cada vez mais o professor ser melhor, a escola ser melhor, o ambiente ser melhor e mais adequado. Não sei se contemplei todas as questões, mas acho que, pelo que eu consegui anotar aqui, são essas. Tá bom, muito obrigado, professor. Nós vamos concluir agora com uma rodada rápida. Eu só queria pedir a compreensão de todos para que a gente fosse bem objetivo. Assim, as considerações finais, né, dos integrantes da mesa, de forma bem resumida, bem objetiva, para a gente poder concluir a nossa audiência pública. Eu vou começar pelo representante do SAI, o Denivaldo, e aí a gente vem seguindo a ordem. Então, Denivaldo, fique à vontade para as suas considerações finais, fazendo aqui uma retificação, porque na última audiência eu esqueci, né? Agora eu não esqueço mais, tá vendo? Fique à vontade. Obrigado. Bom, eu quero dizer que esse processo hoje dessa audiência pública foi importante porque a gente teve uma compreensão melhor do que realmente nós queremos para a educação pública do Distrito Federal. Quero dizer para a professora Eunice que o SAI se coloca à disposição de estar participando das discussões no próprio seio da Secretaria de Educação, porque, pelo visto, a chamada só foi do Simpro, então o SAI é um segmento importante que precisa ser também convocado para essas conversas lá na Secretaria de Educação. Dizer que toda discussão feita junto à Secretaria num processo de discussão democrática, ela foi resolvida tranquilamente. E nós estamos dispostos a fazer parte desse processo e dizer que estamos aqui para contribuir com o processo educacional e que somos capacitados, tanto quanto outros segmentos da sociedade, para que essa educação de Brasília seja feita com qualidade. Muito obrigado, um grande abraço.
Agradecer a presença do Denivaldo mais uma vez, tem sido muito atuante com o seu sindicato aqui junto conosco, é sempre uma alegria recebê-los. Vou passar agora a palavra para a Valesca Leão, coordenadora do Simpro. Fique à vontade, Valesca. Eu queria agradecer aqui ao professor Rogério Ulisses, mais uma vez, pela iniciativa. Espero que seja a primeira audiência pública sobre esse tema, né? O deputado Cabo Patrício fez aqui uma sugestão de que as audiências públicas fossem regionalizadas para debater esse tema. E aí eu quero reforçar, em nome do Simpro, né, o que precisar da nossa ajuda aí para convocar os professores, né? Tenho certeza que o SAI também se coloca à disposição para convocar os auxiliares, ajudar a convocação da comunidade escolar para esses debates. Nós, no Simpro, já realizamos uma rodada de debates sobre a questão da gestão e do plano de carreira, debates regionalizados. Hoje, estamos realizando debates regionalizados sobre os 2 temas em 4 cidades, né, no intuito de contribuir mesmo com esse processo de debate, de construção, que deve ser coletivo, né, porque, como eu coloquei, temos que ter coragem de ousar e, de fato, fazer o diferente, né? Eu acho que é um desafio que está aí colocado, é interessante, é saudável esse debate, né? Já são 12h15 e vejo aqui no semblante de cada um, de todos e todas que aqui estão, se precisássemos, ainda ficaríamos aqui ainda por algumas horas. É interessante a gente ver essa disposição do debate. E essa disposição é importante para essa construção diferenciada. Tá? Obrigada e até o próximo encontro. Muito obrigada. A Valesca. Passar a palavra, então, para a senhora Eunice, representante do nosso secretário Valente, para que ela também possa fazer as considerações finais. Agora acertei, ó. Que coisa boa. Final, acertei. Olha, eu quero agradecer, parabenizar o deputado Rogério Ulisses por essa oportunidade e que realmente a gente consiga fazer maiores debates, que vocês possam estar recebendo cópia desse projeto, analisando e apresentando sugestões ainda agora para esta casa, para que possa ser incorporada e discutida, e que a gente não perca esse momento, que eu acho que é único na história, de realmente se tentar resgatar alguns princípios básicos para garantir equidade e condições de trabalho a todos. Aos profissionais do SAI, aos profissionais do Imaginé e a todos os nossos corpos de docentes das escolas. Quero dizer também que algumas coisas nós procuramos muito, e como, por exemplo, estender a gratificação de regência de classe ao diretor, por entender que ser justo e legítimo essa questão. Então, assim, a gente pede análise mesmo, técnica dos pontos que estão lá, que você precisa ter ousadia, e o professor Valente teve, de mudar, por exemplo, tirar a carga comissionada, mudar para a função gratificada, descentralizar recurso, tirar da mão de alguns tanto poder de compra e de distribuição, e dentre outras coisas. E eu quero finalizar lendo 2 coisas, que, como eu coloquei, esse projeto ficou na página do sindicato, colocado pelo sindicato, num acordo, e tinha um acordo nosso de uma data assinada num documento do dia de encaminhar a essa casa, que seria 30 de julho, né, em regime de urgência. A primeira observação que se foi colocada na página, eu vou finalizar minha fala com essas 2 coisas que eu vou ler aqui, foi o seguinte, de uma servidora com o nome de Flávia. Ela colocou isso no dia 7/5, às 22h22. Flávia, ela diz, abre aspas, já participei da escolha de um diretor pela comunidade escolar e, sinceramente, foi uma baixaria. Infelizmente, as agressões pessoais e a falta de ética predominaram. Como sugestão, acredito que o diretor tem que ter perfil, sim, mas o conselho poderia substituir a comunidade, já que é formado por todos os segmentos. E, para finalizar, isso representa mais ou menos o que foi colocado na página do sindicato. Tá? Só deixa ela concluir, por favor. Deixa eu concluir. Vamos deixar ela concluir sem manifestações. E depois a gente, para não polemizar. No dia 5/7, às 23h54, foi colocado por uma pessoa com o nome de Rogério. Discordo da ideia de que o candidato basta de boa vontade e, depois de eleito, se preparar.
tem que assumir preparados já. Tem que ter competência e conhecimento. Não entendo por que os professores, que tanto adoram dar prova aos alunos, têm medo de enfrentar uma. Tem que ter prova, sim. Tem que ter avaliação, sim. Para termos uma escola com uma gestão decente, o diretor tem que ser concursado. Sou professor, regente em sala de aula, faço progestão, um curso ótimo, que todos deviam fazer. O curso quase fechou, por falta de inscrito. Agora, vem com essa de que só quem faz é apadrinhado. Chega de demagogia. Professor tem que estudar mesmo. Acho até que todo ano tinha que ter um concurso interno. Questão de ordem. Pois não. Esse tipo de fala não contribui para o processo que a gente está querendo construir. Vamos deixar ela concluir. Isso aí é a opinião no meio de 1 milhão. Mas pode concluir, professor. Não contribui, lamentavelmente. Vamos deixar ela concluir. E só avançasse os padrões quem passasse na prova. Esse negócio que cursinho de 160 horas comprado é o fim, professor tem que estudar. Gente, por que o medo? Bom, assim eu concluo e agradeço a todos e me coloco à disposição para qualquer outro esclarecimento na Secretaria de Educação. Obrigada. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora para o professor Erasto Forte, para que ele também possa fazer a sua conclusão. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer à Câmara Legislativa do Distrito Federal o convite que foi feito à nossa universidade para participar desse momento de discussão na audiência pública. E quero dizer que entendo que essa é uma tarefa da universidade, né? A nossa universidade é uma universidade da população brasileira, em particular do Distrito Federal, e nós não estamos fazendo mais do que cumprir com a nossa tarefa e a nossa obrigação de estar presente sempre que formos convocados para isso ou convidados para isso. Como? Sim, na universidade existe uma tradição de algumas décadas, né, de administração colegiada em todos os departamentos, institutos e faculdades, eleição dos chefes de departamento, dos diretores das unidades acadêmicas, inclusive do próprio reitor. Eu queria usar aqui um argumento, né, da minha colega da Secretaria de Educação, quando citou a dificuldade, ou melhor, quando citou a estratégia ou mecanismo, né, que o projeto prevê para a ocupação de algumas funções na escola. A senhora disse assim, já é difícil escolher 600 e tantos diretores, né? E eu vou usar o seu argumento para dizer, se já é difícil escolher 600 e tantos diretores, eu realmente fico imaginando o que deve ser a capacidade de iluminação de uma pessoa, né, como um governador de estado, ou um prefeito, ou que seja, para ter a capacidade de saber como se colocam 600 diretores dentro de uma escola como cargo de confiança. É preciso seguramente muita iluminação. Como nós vivemos um Estado democrático, né, de direito, e a democracia representativa, liberal e burguesa, porque não é nem a democracia mais avançada, nem revolucionária que a gente poderia esperar, não. É a democracia que vem lá da Revolução Francesa e da burguesia, né, que tomou conta do mundo ocidental no modo de produção capitalista, que sabemos todos é um modo de produção instalado para criar as desigualdades entre as pessoas e a competição. Mas é essa democracia que a gente tem, a democracia representativa. E eu até não discordo dessa pessoa que escreveu, não sei se é professora, talvez seja, né, essa pessoa que escreveu dizendo que já viveu a experiência de eleição e tinha ali muita baixaria. Eu próprio vivi essa experiência, eu já disse ali, quando pude me manifestar, fui eleito diretor de um complexo escolar na Ceilândia, em 1985, e houve muita baixaria aqui ou ali, né? Agora, eu não acho que a gente deva, para usar a expressão popular, lavar a criança na bacia e jogar a água suja e jogar junto a criança, né? Eu acho que o que nós temos é essa democracia, e não acho que a gente faça melhorar a democracia com menos democracia. Ao contrário,
Eu acho que é mais experiência democrática, mais eleição, conviver com a baixaria, saber lidar com os conflitos, né? Nos apropriarmos de um processo que é um processo de aperfeiçoamento da vida democrática. E acho que a escola tem um papel absolutamente importante a cumprir nessa tarefa, né, de democratizar a sociedade. Há uma folha informativa do Sindicato de Professores, que está circulando aqui, que tem uma frase muito conhecida de Paulo Freire, né, que é a epígrafe da Folha, que ele diz assim: se é verdade que a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Essa é uma compreensão muito importante, que vai contra uma compreensão equivocada de que a educação podia fazer tudo sozinha. Ela não pode fazer tudo sozinha, mas ela é importante e sem ela, possivelmente, não se faz a mudança na sociedade. Eu quero pegar emprestada aqui a frase de Paulo Freire, talvez cometendo uma ousadia, de modificá-la um pouco, dizendo o seguinte: se é verdade que a eleição de diretores não é sozinha a gestão democrática, tampouco sem ela a gente não tem gestão democrática. E essa é uma compreensão que tem sido construída e consolidada nas experiências municipais e estaduais, nas pesquisas, nos estudos, e é uma evidência, né, contra a qual dificilmente a gente pode ser contra. Queria finalizar, então, agradecendo novamente à Câmara Legislativa, especialmente ao deputado Rogério Ulisses, e dizer que o papel do Legislativo, né, nesse processo que nós estamos vivendo, é um papel absolutamente fundamental e que nós, comunidade de Brasília, esperamos que se conclua, né, da melhor maneira possível, com a participação mais ampliada e o aperfeiçoamento desse projeto que foi apresentado pelo governo. Quero agradecer ao professor Erasto, aos membros da mesa, aqueles que tiveram paciência de ficar até agora debatendo cansativamente esse assunto, e dizer o seguinte: essa audiência pública, ela não tem um caráter terminativo, ela não vai deliberar sobre o assunto, mas ela trouxe aqui alguns indicativos. Primeiro indicativo é que esse projeto realmente não está pronto para ser votado na Comissão de Educação e Saúde. E nós vamos engendrar todo o esforço necessário para tirar esse projeto de pauta e fazer uma discussão muito mais aprofundada, com a participação, sobretudo, da academia. E quando eu falo da academia, é que contra fatos não há argumentos. Existem estudos que medem e que comprovam a participação popular como um mecanismo que melhora a qualidade do ensino oferecido pelas entidades de ensino que assim procedem. Então, vamos dizer, uma deliberação que nós podemos tirar dessa audiência pública é, a partir de hoje, retirar o projeto de pauta, fazer uma avaliação mais profunda, seguindo inclusive a orientação do deputado Capo Patrício, de buscar um diálogo mais rápido com a sociedade e com a academia, para melhorar ainda mais o projeto. Eu vejo que é um avanço por parte do governo ter a coragem de trazer à tona novamente este debate. Mas nós não queremos só a coragem, porque essa política, ao se tornar lei, deixa de ser uma política de governo e passa a ser uma política de Estado. E nós temos que hoje, o professor Erasto falou sobre experiências do passado. No futuro, essa experiência vai servir de subsídio para melhorar ainda mais o processo democrático. Porque a democracia não é um fim em si mesmo. Não há fim na democracia. Por isso que o processo é um processo de construção. E é um processo de conflito, é um processo de debate, onde o contraditório é o que traz, muitas vezes, uma luz. Não existem aqui donos da verdade. E não se trata de um debate meramente semântico. Se esse argumento é constitucional, se essa palavra é, vamos dizer, juridicamente melhor aceita, a verdade é a seguinte: leis têm que indicar mecanismos claros de funcionamento. E não simplesmente nós nos fundar, porque senão nós vamos abrir aqui as tais das filigramas jurídicas. E muitas vezes os operadores do direito, que são profissionais que lidam com a lei, conseguem pegar
uma pequena filigrama jurídica e fazer dela uma grande avenida de debate. Não existe meia democracia. Ou esse projeto é um projeto que vai trazer a democracia para as escolas públicas do Distrito Federal, ou ele será uma maquiagem. E nós não aceitamos maquiagem no Distrito Federal. Nós queremos transparência, nós queremos autonomia e queremos liberdade de escolha. E nessa casa, que é o fórum adequado do debate a partir de agora, eu quero pedir o apoio das entidades representativas, quero pedir o apoio da academia, representada aqui pelo professor, e por todos aqueles outros que acham que podem nos auxiliar e contribuir para que essa posição política ela possa se consolidar com argumentos sólidos, no contraditório, e que a gente possa ir para o enfrentamento das ideias, e não das pessoas, não um debate pessoal. Essa fala manifestada na internet me leva a crer mais uma vez que a internet não é o melhor fórum democrático para o debate. Não é. A internet, ela pode servir para uma elite que tem acesso a esse meio de comunicação para manifestar livremente a sua opinião, o que é muito válido. Mas daí a fazer uma generalização e comprometer estudos científicos que comprovam que a gestão democrática é ferramenta de qualidade de ensino, é, no mínimo, para mim, uma falta de respeito com os profissionais do Distrito Federal, que, na minha avaliação, são meus colegas e são ótimos professores, todos eles habilitados a gerir qualquer escola, que eles tenham conhecimento, contato e respeito. Primeiro, com os seus pares, professores, porque a gente está cansado de ver gestor de escola autoritário, que, por ter as costas quentes, submete professor e auxiliar a uma série de constrangimentos. Primeiro aspecto é esse. E diretor eleito, ele é, antes de mais nada, professor, como outro que está em sala de aula. E a qualquer momento, por vontade popular, ele pode voltar para a sua sala de aula, sem querer desmerecer o ambiente da sala de aula, mas dizendo que há aí a possibilidade de flexibilidade. Um mandato, se não tiver data para começar, não tiver data para terminar, não dá para você desenvolver o trabalho e não dá para a população medir. Ora, o meu mandato de deputado distrital, ele tem data para começar e tem data para terminar, não vou ser deputado a vida inteira. E quem vai avaliar isso é o povo. Então, eu acho que nesses pontos a gente pode avançar muito. Quero parabenizar a professora, representante da secretaria, pela coragem, pela forma clara e tranquila com que ela apresentou as suas colocações, mas certamente, e conhecendo o Valente, como a senhora também o conhece, nós vamos necessitar mais uma vez, e talvez não só uma, mas várias vezes, a presença da secretaria, ou para os seus integrantes, ou na pessoa do secretário, aqui nessa casa, para que a gente possa amadurecer mais esse projeto. Fizemos isso com o Brasília Integrada. Fizemos isso com o secretário de Transporte. O debate do Brasília Integrada transcorreu mais de 3 meses nessa casa. Então, certamente, vai haver compreensão por parte do governo de que não dá para votar esse projeto sem antes. Ao extremo, por mais que a gente possa estar errado nas argumentações que estamos fazendo hoje, mas é exatamente errando que a gente vai acertando, é assim que a gente ensina para os alunos da gente. Ao extremo, debater esse projeto, debater ao máximo, para que essa política não seja só a política do governo Arruda, pode até talvez ser o seu marco, pode até talvez ser o seu maior acerto, mas que seja uma política que venha melhorar a educação como política de Estado, para que daqui a 10, 15 anos, a gente possa medir pela academia, medir cientificamente, pedagogicamente, se acertamos ou erramos. Então, agradeço a presença de todos e vamos em frente, que o debate está só iniciando. Muito obrigado.